Olá, estudantes do 7º ano. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos para mais uma aula de História. Como vocês já sabem, eu sou o professor Levson Thiago, tá? E hoje a gente vai dar continuidade à discussão dos reinos e povos da África, sendo que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os povos iorubais e bantus. Mais uma vez eu trago para vocês aí, tá, o mapa do continente africano. Lembrando, o continente africano tem diversos países atualmente. Cada país desse tem uma cultura própria, tem uma forma de se organizar politicamente, né? Tem produções artísticas próprias. Então, a gente tem aí um grupo de países diversos, culturalmente falando, politicamente falando e economicamente falando. Mas antes da gente iniciar a discussão sobre os povos iorubais e os povos bancos, vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente viu na aula passada, tá? Então, na aula passada, a gente já começou pensando nessa diversidade que o continente africano tem, tá? E aí a gente viu como os povos da região de Sahel, como os reinos da região de Sahel se desenvolveram, as características econômicas desses povos, as características políticas, as características culturais, as trocas econômicas que acabou que influenciando, impactando na cultura desses povos. Então, a gente estudou os reinos e os povos da região de Sahel antes do processo de colonização da África, tá? E hoje a gente vai estudar aí os povos iorubais. Aí eu trago para vocês mais um mapa. Aí esse mapa, gente, tá representando esses povos iorubais aí, as regiões, né? Em rosinha mais claro, vocês estão vendo aí uma área de influência iorubá. Essa parte que tá aí toda em rosa mais claro são os povos iorubais, né? Essa linha rosa mais escuro, né, essa seta rosa mais escuro, foi a migração que os povos bantus fizeram. E com essa migração, esses povos bantus acabaram que levando a sua cultura para as diferentes regiões de África, tá? A parte em amarelo é a influência desses povos brancos, certo? E a linha ali em verde é o local, o provável local, aonde surgiu os povos iorubais. O tracejado ali é o deserto do Saara, tá bem, gente? Vamos continuar lá. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o nosso país, o Brasil, ele tem a segunda maior população negra do mundo, tá? E por que isso, professor? No século XVI, muitos africanos e africanas foram trazidos forçadamente para o Brasil pelos portugueses na condição de escravos e escravas, certo? Então, quando esses povos eles são trazidos para cá, eles não trazem para cá só os corpos dessas pessoas, mas a carga cultural que essas pessoas possuem, né? E aí essas pessoas, esses negros e essas negras que são trazidos para cá, elas acabam que influenciando diretamente na construção da cultura brasileira, tá? E esses africanos e africanas que são trazidos para o nosso território brasileiro, eles pertenciam a uma variedade de povos, certo? Sendo que essa variedade de povos eram classificados em dois grupos linguísticos, tá? No século XIX passou a ser classificado em dois grupos linguísticos, que foram os bantus e os iorubais, tá? Mas tinha aí essa diversidade de povos, ou seja, quando a gente fala diversidade de povos, a gente está dizendo o quê? Essas pessoas, elas vinham com religiões diferentes, formas de se organizar politicamente diferentes, formas de pensar o trabalho diferentes, profissões, né? Essas pessoas já vêm com toda essa carga de conhecimento e traz aqui para o nosso território. E vai influenciar a construção e o desenvolvimento do nosso território e do povo brasileiro, tá? E aí eles vêm de diferentes regiões da África, como Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, Argélia, Congo, Moçambique, entre outros, né? Entre outras regiões de África, certo? Aqui, gente, esses povos, esses negros e essas negras, quando vêm para cá, eles acabam que entrando em contato com os povos originários, que hoje nós chamamos de indígenas, né? Os povos originários que eram os tupis, né? Os guaranis, enfim. Todos os aldeamentos que tinha aqui, eles entram também em contato com povos de outras regiões do mundo, principalmente da Europa, os portugueses colonizadores, mas não só os portugueses, os espanhóis, os franceses, os holandeses, né? Então, quando se há esse contato entre esses negros e negras africanos, os nossos povos originários e determinados povos europeus, existe aí uma troca cultural grande, né? E aí essa troca cultural grande vai fazer com que a nossa cultura hoje brasileira receba uma influência
muito grande, né? E aí o que é que vai acontecer aí? Vai nascer o que a gente chama hoje de cultura afro-brasileira, certo? A cultura afro-brasileira vem exatamente desse contato entre os negros africanos e negras africanas que chegam até aqui, mas esse contato com os povos originários e com povos de outras partes da Europa. Então a gente vai ter aí a cultura afro-brasileira. E aí, professor, por que a gente estuda os reinos e povos da África? É exatamente porque estudar a África, minha gente, é a gente entender melhor a nossa própria história. Vocês lembram que lá no nosso primeiro dia de aula eu disse que a gente precisa estudar história para poder entender as nossas identidades, entender a si mesmo, entender o outro, entender o meio em que a gente vive. Lembra disso? Pronto. Então a gente estudando a África, a gente também está entendendo melhor o nosso país, porque esses povos, eles influenciaram diretamente na construção do nosso país, né? Principalmente aí os bantus e os iorubás, tá bem? Vamos lá. E aí nós temos uma imagem, certo? Essa imagem representa uma cerimônia dos povos iorubás, né? Uma cerimônia no Benin. Benin é um local em África onde esses povos eles estavam estabelecidos, tá? E aí essa cerimônia reverenciava o poder das mulheres, porque a perspectiva de mulher, né, a ideia de mulher que se tinha em África, nessa antiga África, é diferente da ideia de mulher que nós temos hoje em dia, né? As mulheres tinham um grande prestígio social nessa sociedade, certo? Então, essa cerimônia representa isso, o poder dessa mulher, a sabedoria que as mulheres tinham e que poderiam trazer, para essa sociedade. Vamos lá. Aí a gente vai falar um pouquinho das características desses reinos iorubás. Aí, a princípio, eu trago aí Ododua, Onide e Ifé. O que é isso, professor? Primeiro, Ododua faz parte do mito fundador. A maior parte das sociedades antigas tem um mito fundador. Como assim, professor? Tem uma lenda que conta como nasceu aquela sociedade, certo? E aí, Ododua, ele é considerado uma divindade, tá? E aí, Ododua é uma divindade, irmão de Oxalá, que é uma outra divindade, são orixás, tá? E acredita-se que Ododua, ele foi o primeiro Oni de Ifé. Ifé é uma cidade, tá? Ifé é um reino iorubá. Oni significa rei, é o que seria rei pra gente. E ele tinha sido o primeiro rei de Ifé, ele tinha sido o primeiro Oni de Ifé. E daí foi que aconteceu o surgimento dos reinos iorubás. É tanto que todas as cidades iorubás tinham uma relação direta com Ododua. E na verdade, gente, conta-se a história que o mundo passou a existir porque o orixá supremo pediu para Oxalá ele criar o mundo, que é o irmão de Ododua, tá? Pediu para poder criar o mundo. E aí Oxalá, nessa empreitada de criar o mundo, ele foi embebedado, né? Um outro irmão dele, né, que foi o Ododua, deu para ele o vinho da palma e embebedou o seu irmão. Porque, na verdade, Ododua é que queria fazer essa criação do mundo. E aí Ododua chegou para o Deus Supremo e avisou que Oxalá não estava em condições de criar porque ele havia bebido. Aí o Deus Supremo diz, então, você é que vai criar. E entrega a ele um punhado de areia e uma galinha. Aí Ododua coloca esse punhado de areia, né, ali no mar Primiervo, no primeiro mar, certo? E coloca a galinha, e a galinha ela começa a ciscar e começa a espalhar aquela areia. É quando nasce Ifé, que é o primeiro reino iorubá, né? E aí é tanto que a palavra Ifé significa o que se expande, o umbigo do mundo, porque os iorubás eles acreditavam que o mundo começou a existir a partir dessa cidade, a partir desse reino de Ifé, certo? Então, falando isso, né, dito isto, certo? A gente vai ver que os iorubás, eles formam um grande grupo étnico-linguístico, certo? O que é que significa isso, professor? Um grande grupo de culturas, certo? E aí, na África Ocidental, eles representam atualmente cerca de 20% da população da Nigéria, do Togo, do Beni e na Serra Leoa. Ou seja, tem uma grande porcentagem aí, até os dias de hoje, né, desses povos iorubás, tá? A cultura iorubá, ela tem uma forte presença tanto no Brasil quanto na Cuba. O que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Que a gente entender a história de África, também entender a história do Brasil, porque estão relacionadas, tá? A origem desses povos ainda é incerta, né? Existem indícios arqueológicos que eles começaram a florescer ao sul do rio Níger por volta lá do século IX, tá? Mas
por volta desse século IX, né? Então, essa população, né, que começa a se desenvolver aí nesse século IX, no Rio Níger, eles vão ter como um centro, né, centro econômico, centro religioso, centro cultural, a cidade de Ifé, como eu falei para vocês anteriormente, como eu comecei a aula contando. E aí, mais uma vez, Ifé significando aquilo, né, o que se expande, o umbigo do mundo, porque eles acreditam que é a partir de Ifé que o mundo inteiro foi criado. E aí essa população vai ter essa cidade como um centro, certo? Vejam bem. Então, porém, as evidências, né, existem algumas evidências históricas que mostram que há vestígios desses povos antes mesmo do século IX, que há vestígios desde o século IV. Então, por isso que a gente diz que ainda é incerto saber de quando foi que essas culturas, quando esses povos, eles de fato começaram a se desenvolver, certo? Vamos prosseguir. Então, os reinos iorubais eram cidades-estados. Como assim, professor? Eram cidades independentes, cada um tinha o seu Oni, né? Cada um tinha o seu rei, vamos dizer assim. Ou então o seu Alafim. Alafim também significava rei. É tanto que Oió tinha um Alafim. Um dos principais Alafins de Oió é Xangô, que é o nome de um orixá, certo? Então Alafim também era um rei. Então, essas cidades-estados, elas eram independentes, mas isso não quer dizer que elas não tinham relação. Cada um tinha o seu reino, cada um tinha o seu rei específico, mas elas se comunicavam, socialmente falando, culturalmente falando, economicamente falando. É tanto que eles, a maior parte das vezes, tinham o mesmo dialeto, né? Dividiam a mesma língua, modificando, tinham línguas semelhantes, certo? Então, eles tinham aí essa conexão, eles mantinham as relações comerciais, né? E aí a gente pode citar como exemplo cidades que tinham essas relações comerciais. Ifé, como eu falei para vocês no princípio, Oió, né? Ou Benin e Lá, tá? Aí essas cidades-estados aí, essas cidades-estados, Oió, ou Benin e Lá, e algumas outras, elas tinham como um centro religioso Ifé, né? Porque elas acreditavam que Ifé tinha aquela origem divina que eu falei para vocês anteriormente. Além disso, eles também tinham uma referência política de Ifé, certo? É tanto que os Onis, Alafins, os reis de cada cidade-estado dessa, geralmente eles utilizavam um adorno na cabeça muito parecido nas diferentes cidades, com contas caindo na cabeça. Hoje em dia, você vê isso no maracatu, quando traz a representação dos orixás. Aí tem lá um adorno que eles utilizam na cabeça que cobre o rosto deles, né? E aí aquilo ali era a representação de uma coroa, tá? E essa coroa aí foi passada primeiramente, Ododua que passou para os seus, né, descendentes. Então, quem colocasse aquela coroa, então representava a descendência de Ifé, certo? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, tinha a referência política e Ifé também servia como entreposto comercial caravaneiro africano. Como assim, professor? Os mercadores, quando passavam por Ifé, eles passavam por lá para descansar, para reabastecer a caravana com alimentação, com a água, né? Passava para poder fazer também, negociar produtos, né? Como sal, contas de pedras, dendê, pimentas e pessoas escravizadas, né? Então, o Ifé, ele era um entreposto comercial, era um local em que as caravanas paravam para poder comercializar e descansar e se restabelecer. Vamos lá, vamos prosseguindo. Agora vamos falar um pouquinho dos povos bantus. Lembra que eu falei que a gente ia falar dos povos iorubais e dos povos bantus, tá? A palavra bantu significa povos ou homens, certo? E aí os bantus, né, a sigla bantu, designa cerca de 400 grupos étnicos que falavam línguas que tinham origem comum, certo? Então, o que a gente está querendo dizer aí? Que a gente tinha aí 400 grupos que compartilhavam, que tinham culturas semelhantes e que essas línguas que eles falavam tinham uma origem comum. Por isso que nós temos o banto. Inclusive, o banto tem uma influência muito grande na nossa língua portuguesa, né? A palavra caçula é de origem banto, né? A palavra cachimbo é de origem banto. Então, a gente vai ter uma influência muito grande, exatamente por causa daquele tráfico, né, do sequestro que houveram dos negros e das negras para aqui, para o nosso país, né, no momento de escravidão, certo? Então, vamos lá. O núcleo banto, né, provavelmente
ele se originou na fronteira da atual Nigéria e Camarões, por volta de 3.000 ou 4.000 anos atrás, tá? E aí eles migraram do sul ao leste da África, né? E a partir do século XII, eles começaram a ocupar a África Central, né? O sul da África Central, no continente africano, tá bem? E aí os povos bantus, minha gente, eles possuíam especificidades. Por mais que esses povos fossem 400 grupos étnicos culturais que tinham uma origem em comum, mas eles tinham as especificidades, né? O que seria isso, professor? As particularidades, né? As particularidades culturais, as particularidades econômicas, as particularidades políticas, né? As características próprias deles, né? Porque quando a gente diz que é semelhante, não quer dizer que é igual, e a gente precisa deixar isso muito bem esclarecido, né? Cada um tem a sua própria identidade, assim como quando os negros e as negras elas são trazidos para cá, para o Brasil, e eles influenciam na construção do nosso povo brasileiro, sendo que ainda assim se mantém as particularidades. Cada pessoa tem a sua identidade, cada povo também tem a sua identidade e as suas particularidades, tá? E aí eles tinham técnicas em comum, né? Uma dessas técnicas em comum era com a agricultura, que era a queima em sistema de rodízio. Até hoje é muito comum a gente ver no Brasil em plantações de cana-de-açúcar haver a queima, né? Que no dialeto tupi se chama coivara, né? Que quando se queima determinada área que está ali a plantação, vamos usar a cana-de-açúcar, porque a gente conhece, a gente queima ali aquela determinada área para depois fazer o cultivo novamente, porque as cinzas, elas servem como adubo. Sendo que hoje em dia já se sabe que isso aí pode causar alguns impactos ambientais, né, como a poluição no ar, né, pode causar a queimada desenfreada de uma determinada área vegetal, tá? Então, eles dividiam determinados sistemas, né, determinadas técnicas, como essa da agricultura. Vamos prosseguir. Tá? Alguns povos bantus, né, eles aproveitavam as inundações do rio Zambezê, né, para poder desenvolver complexos sistemas de irrigação, porque esses povos, eles tinham que desenvolver as tecnologias, lembrando, mais uma vez, tecnologia é tudo aquilo que supre as nossas necessidades. Então, eles também desenvolviam tecnologias, e uma dessas tecnologias era desenvolver sistemas de irrigação, de acordo com as enchentes do rio Zambezê, né? Então, acontecia as enchentes, então eles desenvolviam lá esse complexo de irrigação para poder alimentar as suas agriculturas, para fazer a retirada de água, né? Para suprir as suas necessidades, tá? E aí, gente, esses povos, né? Eles estavam localizados lá na África Oriental, né? Que se estende na região do atual Quênia até o Moçambique, né? Os bantus lá cultivavam cereais, raízes, tubérculos, né? Dominavam as técnicas da metalurgia e criavam gado, né? Então, nessa região toda aí, né, é que eles desenvolviam esses processos, tá? Esses povos, eles eram agricultores, né? E conviviam em diferentes escalas sociais, né? Tinha lá os agricultores e tinha os grupos que praticavam a caça e a coleta, certo? Cada um tinha uma função dentro dessa sociedade. Eles também mantinham contato com diferentes sociedades, como os cuxitas, os nilotas, os mercadores árabes, né? Inclusive, esse contato com os mercadores árabes, né? Acabou culminando nos africanos islamizados, né? Que aí surge um outro grupo étnico, que são os sarriales, né? Além disso, o contato com os mercadores árabes faz com que eles também aprendam a utilizar o atabaque, né? Então, essa troca cultural começa a desenvolver adaptações culturais, grupos étnicos começam a surgir também a partir desses contatos, tá? Pois bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero para vocês na próxima semana para mais uma aula. Um beijo para todo mundo e até breve.